Muito bem, mais uma entrevista, mais um bate-papo do nosso projeto Memória Oral do IFCE, o resgate da história da instituição através das pessoas que passaram e que continuam na nossa casa, construindo a nossa história. O convidado agora é o professor Francisco Paulo Sobrinho, servidor aposentado, professor. Quando foi que você entrou na nossa instituição, que hoje é chamada de IFCE, mas que na época que você entrou ainda não tinha essa denominação, né? Quando foi que você entrou na nossa casa? Bom, eu entrei no ano de 1968, o nome da instituição era Escola Industrial Federal do Ceará. Entrei como aluno no curso de edificações. Quer dizer, você é verdadeiramente uma prata da casa, né? Você entrou como aluno e posteriormente... Prata da casa, com muito orgulho, sou ex-aluno dessa instituição de ensino e referência em todo o estado do Ceará e no Brasil, né? E depois que você passou a atuar no Instituto, qual foi a sua área de atuação? Bom, a minha área de atuação foi o curso de edificações. Da turma de 1970, eu saí da escola técnica como técnico em edificações e assumi um emprego numa empresa estatal, logo assim que eu terminei o curso técnico em edificações. Área de telecomunicações, mais precisamente numa empresa denominada Teleceará, que hoje é a Oi. Muito bem. Por quantos anos você lecionou no IFCE? Bom, lecionar foi do ano de 81 até o ano de 2008, quando eu me aposentei. Muito bem, uma longa carreira, né? Uma carreira cheia de histórias, uma trajetória rica, né? E como foi essa sua atuação em sala de aula, ajudando a construir essa casa para que a gente chegasse até onde nós estamos hoje? Bom, eu fui professor do curso de telemática, né? De 81 até 2008, como eu falei anteriormente. E a minha área de atuação, as disciplinas que eu ensinava era no curso de Engenharia de Telecomunicações, eu lecionei matemática, educação de jovens e adultos, projetos de redes telefônicas, introdução às telecomunicações e engenharia de segurança do trabalho também. Era uma área bem vasta que eu fazia isso por prazer. Ser professor para mim foi uma coisa muito prazerosa e eu ainda sinto saudades ainda da sala de aula. Imagino, professor. Um leque amplo, né? Você falou conjunto de disciplinas aí. Sim. Fiquei boquiaberto, porque abrange uma série de conhecimentos e, sem dúvida, deve ter sido gratificante, né? E quais eram as condições de instalações na Escola Técnica Federal no tempo que você assumiu como professor? Lá em 1981, começo da década de 80. Isso. Bom, em relação à época de hoje, as instalações não eram tão boas quanto a que nós temos hoje, em termos de conforto, de ar-condicionado nas salas. Hoje o aluno ele tem uma série de conforto que na época não tinha. Eu até costumo dizer que nós não tínhamos recursos visuais que nós temos hoje. A aula antigamente, como a gente dizia, era na base do cuspe e giz, né? Na palavra e no giz, na lousa, né? Mas era satisfatória, né? Para as condições da época, eram muito satisfatórias as instalações, de acordo com a época, né? Que ninguém tinha também esses confortos todos. Você falou que atuou na área de telecomunicações. É uma área que, se antes, na sua época, já tinha uma importância elevada, hoje eu imagino que ela tenha alcançado um patamar ainda mais significativo, né? Com muitas mudanças. Como é que você vê essas mudanças do seu tempo, das premissas que você ensinava naquela época e hoje, que as mudanças estão ocorrendo cada vez mais rápido, e eu imagino que quem está em sala de aula hoje é desafiado todos os dias, né, professor? Hoje você tem que estudar muito para acompanhar a evolução da tecnologia.
Na época, a área de telecomunicações, nós tínhamos uma tecnologia chamada tecnologia analógica, que era da base dos relés. Com o advento da informática, as telecomunicações e a informática gerou uma ciência chamada telemática. E hoje é tudo na base dos bits, dos bytes, dos gigabytes, dos megabytes, não é? E na época não, era uma coisa muito artesanal, para a época, né? Artesanal que eu digo, porque a tecnologia não era tão adiantada como ela é hoje, né? Então evoluiu muito as telecomunicações. Repito, gerando uma ciência chamada de telemática, que é o celular, por exemplo, Bluetooth, WhatsApp, Facebook. Na época isso aí era coisa futurista, né? Que ninguém imaginava que hoje, que a gente falando no celular, via pessoas, se bem que a gente já falava a respeito disso. Olha, você vai usar um telefone em que você vai ver a imagem e vai ver o som, não é? Diferentemente da invenção de Graham Bell no século passado, né? Pois é. Você acompanhou toda essa evolução? Acompanhamos toda essa evolução e tive que estudar muito para poder atualizar os alunos nesses avanços tecnológicos. Para a gente encerrar, queria perguntar para você se você lembra de alguma situação um pouco mais inusitada, um pouco mais hilariante, ao longo desses todos os anos que você passou junto à nossa instituição de ensino. Bom, eu tenho um fato hilariante do meu professor de desenho técnico, desenho geométrico, digo melhor, professor esse que marcou muito a minha vida, que aliás ele assumiu até a direção do instituto, o professor era chamado Renato Rodrigues Mota. Ele era um professor muito engraçado e nós tínhamos um aluno chamado Hélio. O Hélio era um péssimo aluno em física, de matemática, e ele não conseguia passar de ano. Toda a vida ele era reprovado e tinha que repetir todas as cadeiras. Agora, em desenho geométrico, ele era uma fera. Ele era um camarada que desenhava muito bem, só tirava 10 na disciplina do professor Renato. E o professor Renato dizia, Hélio, você não cai, Hélio, você não cai. E ele, muito moleque, lá do fundo da sala, dizia, mas eu quero cair, mas eu quero cair. E a turma caía na gargalhada com essa molecagem do nosso colega Hélio, né? É um dos fatos que eu me lembro que, inclusive, o apelido dele ficou sendo Eu Quero Cair. Tu sabe que aluno quer um pezinho para poder botar um apelido no colega de turma, né? Aí vem cá, quero cair, eu quero cair. Aí o apelido dele ficou Quero Cair. Passou a ser chamado assim e assim ficou. Sim. Como tinha um outro caso, só complementando, o Humberto Ferreira Osório, foi meu colega de turma, ele assistia sempre aula com a calça preta. E tinha um professor de física chamado Mário Cartacho, que o Humberto Ferreira Osório não estava prestando muita atenção à aula e dizia, ei, você aí de calça preta, presta atenção à aula. Pois não é que pegou o apelido dele, ficou calça preta, longos anos depois, muitos anos depois, eu me encontrei com ele lá no Norte Shopping, eu disse, fala calça preta, aí ele se lembrou. Talvez ele não estava mais nem importando isso aí. Não, mas ele morreu, se ele ainda for vivo, ele vai morrer por calça preta. O apelido dele. São coisas que marcam, né? Que Sim. A gente agradece a participação do professor Francisco Paulo Sobrinho e parabeniza pela longa história de contribuição com essa Casa de Saberes. Eu é que agradeço por essa entrevista, que eu vim com todo prazer fazer parte da história do Instituto Federal do Ceará, coisa que muito me enobrece, sabe? Eu tenho orgulho de ter sido ex-aluno dessa casa, eu como filho de um pedreiro, de uma costureira pobre, ter conseguido, como o pessoal dizia, vencer na vida, né? Eu acho que o cara só vence na vida depois que morre, mas ao invés de eu ser um servente de pedreiro, de eu ser Hoje eu tenho a condição de dizer que me aposentei como professor da Escola Técnica Federal do Ceará, que muito me orgulho, um orgulho benigno, claro. Né? Muito bom. Ficamos por aqui, obrigado.